Sabe, tem uma história no livro de Números que é, no mínimo, intrigante. É uma daquelas que deixa a gente coçando a cabeça, sabe? Pensa só, um presente que vem direto de Deus, mas que acaba se tornando uma maldição. É um verdadeiro paradoxo que levanta uma pergunta bem séria. Pois é, a pergunta que fica é essa: por que Deus daria um banquete, um verdadeiro milagre, só para depois castigar o povo com uma praga mortal bem na hora da refeição? Parece contraditório, né? Ué, Deus dá com uma mão e tira com a outra? Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente precisa dar um passo para trás e entender o que se passava no coração daquele povo. Então, vamos lá. Para entender por que tudo terminou daquele jeito, a gente precisa olhar para o cenário todo, para a mentalidade dos israelitas ali no deserto. E a primeira coisa a lembrar é que eles não estavam, de jeito nenhum, sozinhos ou desamparados. Pelo contrário. Vamos recapitular um pouco? Esse povo vivia cercado de milagres, coisas que a gente nem imagina. Eles viram o Mar Vermelho se abrir na frente deles, comiam todos os dias um pão que literalmente caía do céu. Eram guiados por uma coluna de nuvem de dia e uma de fogo à noite. Ou seja, o cuidado de Deus era constante, visível e inegável. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, olha só qual era a reclamação. Ah, quem nos dera carne para comer? A gente lembra dos peixes que comiam de graça no Egito, mas agora nossa alma tá seca, não tem nada além desse tal de maná. O ponto-chave aqui, gente, não era fome, era pura insatisfação. Eles tinham o pão dos anjos, a comida do céu, mas estavam com saudade do tempero do Egito, do luxo do passado. E aqui a gente chega no coração do problema. Existe uma diferença gigante entre necessidade e cobiça. Necessidade é uma falta genuína, é questão de sobrevivência. Cobiça é outra história. É o desejo por mais, por luxo. A necessidade se satisfaz com a provisão, a cobiça não. Mesmo na abundância, ela quer mais. O que movia o povo ali não era a necessidade de sobreviver, era a cobiça. Eles não precisavam de carne, eles desejavam a carne. Queriam trocar o presente de Deus pela lembrança de um prazer antigo. Ok, então com esse cenário em mente, vamos ver como as coisas aconteceram. E foi tudo muito, muito rápido. A sequência de eventos que transformam um presente milagroso num julgamento terrível é impressionante, para dizer o mínimo. A gente pode dividir isso em 4 passos bem rápidos. Primeiro veio o pedido, o desejo por carne. Depois, a resposta de Deus, que foi uma provisão assim esmagadora. E em terceiro, a reação do povo, que foi de pura ganância. E por fim, o quarto passo, o julgamento, que veio de forma súbita. E olha que interessante. A primeira resposta de Deus não foi de ira, foi de misericórdia. Mas uma misericórdia, assim, avassaladora. Ele não só atendeu ao pedido, ele mandou tantas, mas tantas codornizes que elas se acumularam ao redor do acampamento inteiro, chegando a quase 1 metro de altura. Imagina a cena. Era uma provisão muito além do que eles pediram ou mereciam. Mas e aí, como o povo reagiu a esse mar de comida? Com gratidão, com louvor? Que nada. O que a gente vê no texto é uma ganância desenfreada. Por 2 dias e uma noite inteira, eles só juntaram codornizes. Nenhuma palavra de agradecimento, nenhum gesto de adoração. Foi como se Deus fosse um garçom cósmico, ali só para satisfazer os desejos dele. E a consequência disso foi imediata. O juízo não esperou a digestão, não. A Bíblia bem gráfica diz que, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, a ira do Senhor se acendeu. Foi no exato momento do auge da cobiça deles. Isso é muito forte. Mostra que Deus vê o coração por trás do pedido e a ingratidão, mesmo que disfarçada de oração, não passa despercebida. E para que essa lição nunca fosse esquecida, o lugar ganhou um nome. Um nome que, em poucas palavras, resume toda a tragédia do que aconteceu ali. O nome hebraico é Kibrote Hatavá. Vamos quebrar isso. Kibrote quer dizer sepulturas, túmulos. E Hatavá significa da cobiça, do desejo carnal. Então o lugar ficou conhecido para sempre como as sepulturas da cobiça. É um nome pesado, né? Um aviso eterno sobre onde o desejo descontrolado pode levar. Agora, alguém pode pensar, ok, mas essa é uma história lá do Antigo Testamento, de milhares de anos atrás. Só que não é bem assim. O Novo Testamento faz questão de resgatar essa história e usá-la como um alerta muito claro e atual para a gente. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Essas coisas ocorreram como exemplos para nos impedir de desejar coisas más como eles desejaram. Ele está falando diretamente desse evento. Ou seja, não é só um relato histórico, é um exemplo prático, não faça isso deixado para nós.
Então, vamos amarrar as pontas. Por que Deus agiu assim? A resposta está no equilíbrio. Por um lado, ele é misericordioso e, por isso, ele deu às codornizes em abundância. Mas, por outro, ele é santo. E um Deus santo não pode simplesmente ignorar um coração cheio de ingratidão e cobiça. Aquela praga não foi vingança, foi disciplina. Foi uma lição dura, mas necessária, para ensinar que a vida de verdade não está em ter tudo o que se quer. E é aqui que a história conversa diretamente com a gente hoje. O grande perigo é começar a tratar Deus como um distribuidor de bênçãos, uma espécie de gênio da lâmpada celestial que está ali só para realizar nossos sonhos, em vez de ser a fonte da nossa própria vida, o centro de tudo. E o Novo Testamento bate nessa tecla várias vezes. Como diz Tiago na sua carta, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Fica claro que a motivação por trás do que a gente pede importa, e muito. Então, trazendo as metáforas da história para a nossa realidade, toda vez que a gente insiste em trocar o maná do céu, aquilo que Deus nos dá como provisão essencial, pelos peixes do Egito, os prazeres passageiros que a gente cobiça, corremos um risco muito sério. O risco de acabar num lugar de morte espiritual, de construir o nosso próprio Kibrote Atavá, nossas próprias sepulturas da cobiça. E a gente encerra com esse aviso final que resume tudo. Atenção, tenham cuidado com todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. No fim das contas, a lição é essa. A cobiça leva à morte, a gratidão, à vida. A vida de verdade nunca vai estar na quantidade de coisas que se tem, mas em encontrar suficiência naquele que nos dá tudo. Fica a reflexão. O que se tem buscado? O maná ou as codornizes?